Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 2. Estamos numa série de ministrações que fala sobre a essência de nossa mensagem. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenha em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. É forte essa afirmação, hein? Qual deve ser o sentimento que devemos ter que é igual Cristo Jesus teve? Que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que poderia se aferrar, poderia se apossar, ele poderia ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pai, como é bom estarmos na tua casa, como é bom abrirmos os nossos lábios e sentirmos a tua presença nos invadir. Como é bom sabermos que o Senhor está vivo e a tua presença é real, que todo aquele que clama e busca o teu nome é atendido por ti. Nesta manhã mais uma vez, Pai, nesta atmosfera de glória nós te pedimos, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre os teus filhos e filhas, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham sentados em seus lares. Pai, que a tua glória possa nos invadir, que a tua presença possa nos envolver, que tudo que seria contrário ao teu agir seja neutralizado nesse instante, e que só existe espaço para a manifestação do teu reino sobre nós. Que o teu reino venha aqui, meu Deus, que o céu se una na terra, e que a glória, Pai, a glória reservada para esta manhã, a porção reservada para esta manhã, venha sobre cada um de nós que aguardam expectativamente em ti. Vem, Espírito Santo, manifesta o teu poder, manifesta a tua majestade. Nós te pedimos e antecipadamente adoramos o teu nome, aplaudindo aquele que é digno de honra, de adoração e de louvor. Adore o Senhor, aplaudam mesmo, aleluia. Ele poderia ser como Deus, mas escolheu esvaziar-se. Nosso evangelho tem uma essência, nossa mensagem tem uma essência. Devemos viver com esta essência em nossa vida, em nosso estilo, em nossos lábios, em nossa mensagem. Eu amo a mensagem da cruz, porque esta mensagem transformou a minha história, porque esta mensagem transformou a minha vida, porque essa mensagem nos deu chance de viver a mensagem da cruz. Acabamos de ler em Filipenses, Paulo nos relatando que ele, podendo ser grande, podendo ser majestoso, podendo ser imponente, podendo ser Deus, esvaziou-se, tomou forma de homem e foi obediente, suportando a morte de cruz. Jesus Cristo veio pagar um preço. Eu esperava ouvir um amém na congregação, mas eu vou mais uma vez. Jesus Cristo veio pagar um preço. Preço esse que me envolve e te envolve, que me beneficia e te beneficia. Preço esse que está descrito, talvez um dos versículos mais famosos das Escrituras, que é João capítulo 3, versículo 16. Alguém poderia começar a citar para mim, talvez? Sem que eles coloquem na tela a cola? Muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu ao mundo, que entregou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Somente esse versículo já deveria nos fazer a glorificar todos os dias, adorar todos os dias. Deus me amou de tal forma que deu, Deus amou de tal forma que entregou. O Filho nos foi entregue, os filhos nos foi dado. Tudo pode faltar, tudo pode estar escasso, as dificuldades podem aumentar, mas o Filho nunca falta, a presença de Jesus Cristo nunca falta, a provisão de Jesus Cristo nunca falta em nossas vidas, independente do que esteja faltando, independente do vazio que eu possa sentir. O Filho sempre está à minha disposição, o Filho sempre está à tua disposição. A presença de Deus sempre, através do Filho, pode se manifestar sobre aquele que busca e crê. Já me foi entregue, já me foi dado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Ele o seu Filho unigênito. Põe na tela de novo para mim esse versículo. Esse é um daqueles que você deveria decorar. Deus amou o mundo de tal maneira. Deixa eu ler mais uma vez, versículo 16 de João capítulo 3. Porque Deus amou a igreja de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É isso que ele está dizendo? Sim ou não? Leia aí na tela. Então vamos mudar. Porque Deus amou os São Paulinos de tal maneira. Não. Porque Deus amou os flamenguistas de tal maneira. Porque Deus amou os asiáticos de tal maneira. Porque Deus amou os brasileiros de tal maneira. Não há segmentação nesta afirmação. A afirmação é completa. Deus amou o cosmos, no grego original, o mundo completo. Os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os asiáticos e os brasileiros, os que torcem para um time e para outro time, os que têm uma linha política, os que têm outra linha política. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Igreja, esta é a essência do Evangelho. Esta é a essência do Evangelho. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos que manifestar essa mensagem ao mundo. Deus amou o mundo e Jesus Cristo foi dado a todos, aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto de conviver. Ele foi dado, ele pagou o preço de sacrifício. Só que este versículo tão famoso de João 3,16, ele é precedido por dois outros versículos que tem que nos trazer uma linha de pensamento lógico do que Jesus Cristo veio fazer na terra. Então comigo aqui, diga amém. Ele diz assim, versículo 14, quem está dizendo isso? Essa é uma conversa entre Jesus Cristo e Nicodemos. Então quem está falando isso é o próprio Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí já conhece o versículo. Qual é o contexto então desse texto? Ele acaba de falar que foi entregue pelo Pai, mas ele já dá dica da maneira que ele tinha que ser entregue. O que eu quero dizer nessa manhã é que eu amo a mensagem da cruz e que não havia nenhuma outra opção, tinha que ser na cruz. Tinha que ser na cruz. Não havia nenhuma outra opção para Jesus Cristo senão a cruz. Ele diz: como Moisés foi levantado no deserto, cabe que o Filho do Homem seja também levantado. Ele está falando para Nicodemos, um sacerdote principal da sinagoga judaica. Conhecia ele então a história completa de José também, mas de Moisés também. Conhecia ele completamente a história de Moisés, um patriarca judaico, o homem que fez a Torá ou a lei judaica, Moisés. Então ele usa Moisés como referência para ver se Nicodemos acordaria para a analogia que Jesus Cristo estava dizendo, para que possamos entender então por que tinha que ser na cruz. Vamos entender a referência do que Jesus Cristo está dizendo. Diz a palavra de Deus em Números capítulo 21, versículo 4, que o povo de Israel partiu em direção ao Mar Vermelho para rodear a terra de Edom.
E a alma do povo ficou impaciente por causa do caminho. Desde sempre o homem é homem, a humanidade é humanidade. Por esperar, por caminhar, por viver um processo difícil, o homem se impacientou, versículo 4. E o povo falou contra Deus e falou contra Moisés: porque você nos fez subir do Egito para a gente morrer no deserto? Aqui não há pão, aqui não há água, nossa alma tem fastio, a nossa alma se cansou deste miserável pão. Calma aí, sabe o que é esse miserável pão que eles estão dizendo? Era o maná que caía do céu todos os dias, que era a provisão que Deus deu para eles. Olha a loucura, eles olham e falam: eu me cansei deste miserável maná, que era o símbolo do milagre supremo de Deus para proteger o seu povo no deserto. Deus devia falar: Senhor, ele era o próprio Senhor, ele olhava no espelho e falava: Senhor, me dê paciência, porque não é possível, eu faço de tudo para resgatar o meu povo no deserto. Eles atravessam o mar, eu os tiro da escravidão, eles estão com o maná quentinho todas as manhãs, e eles estão reclamando deste miserável pão. E imediatamente a Bíblia diz que o Senhor mandou no hebraico original, permitiu que entre o povo viessem serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e muita gente em Israel começou a morrer. A morte começou a entrar no meio de um povo que era guardado por Deus, porque a murmuração trouxe a morte, a murmuração traz a morte. Então o povo veio para Moisés, versículo 7, disse: Moisés, pecamos, falamos contra o Senhor e contra você, ore para que o Senhor tire de nós a serpente, ore para que a serpente vá embora. Então, versículo 8, o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca sobre uma haste, e todo aquele que estiver mordido por serpente, ao olhar para a serpente na haste, vai ter chance de viver. Vocês estão aqui comigo? E Jesus lá para Nicodemos está contando essa história. Jesus lá para Nicodemos está dizendo: lembra de Moisés, quando o povo estava ingrato, quando o povo estava morrendo, Moisés levantou uma serpente em cima de uma haste. Assim como Moisés levantou a serpente na haste, eu vou ser levantado, para que a humanidade possa ter cura, para que a humanidade possa ter vida. Só é possível começar a entender porque tinha que ser na cruz, se entendermos então a profundidade desse momento. Moisés então fez uma serpente de bronze, colocou-a sobre uma haste. Acontecia que quando a serpente mordia alguém, versículo 9, todo aquele que olhava para a serpente de bronze vivia. O que aconteceu então é que na hora da enfermidade, na hora da morte, na hora do medo, alguém precisava levantar uma referência visual de cura. O que Moisés fez foi pegar o bronze e trabalhar o bronze. Só é possível trabalhar o bronze e transformá-lo numa escultura de serpente se você bater, se você esmagar, se você fizer o bronze sofrer. Você bate no bronze para que ele se transforme em serpente. Aquele que sobe na haste não tem a raiz de serpente, mas assumiu a raiz do pecado por nós, para que ao olhar o meu pecado, a minha serpente sacrificada na cruz, eu entenda que agora a minha cura na terra aconteceu, a minha cura na vida aconteceu. Jesus Cristo é a mensagem que deveria existir para a humanidade, de que o meu pecado com ele foi crucificado. Mesmo sem pecado, ele se tornou pecador por mim, e tinha que ser na cruz. Já que estamos falando de músicas antigas, já falamos da Sim, uma mensagem da cruz. Me lembro também de uma outra música da compilação da harpa cristã, que dizia: foi na cruz, foi na cruz. Vocês veem o Fernandinho cantando, falando: nossa, o Fernandinho vai ser. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Esqueci até a letra. Foi na cruz pela fé. Papapá. Isso. Como que é? Castigados em Jesus. É isso aí. Foi ali pela fé. O Pedrinho não vou nem ameaçar, porque
Não deve nem imaginar do que eu estou falando. Foi ali na cruz. E tinha que ser na cruz. A crucificação, amada igreja, era a mais tormentosa pena já registrada até então na história da sociedade. Porque em cima da cruz expunha-se a vítima ao sofrimento, mas também a vergonha pública ou a exposição pública. A cruz servia como punição, mas também como demonstração de poder e de autoridade. Quem subia em uma cruz, subia para passar vergonha, não só sofrimento. Tinha que ser na cruz. Tinha que ser na cruz. Deixa eu falar de novo, tinha que ser na cruz. Quem subia na cruz naquela época, subia para passar uma mensagem a todos, de poder do império que crucificava e de punição para que nunca mais aquilo se repetisse. A cruz, ao contrário do que muitos pensam, não se iniciou no Império Romano. Historiadores concordam que possivelmente tenha se iniciado no Império Persa, Medo-Persa na verdade. E era uma punição antiga. Por isso que, desde o Antigo Testamento, se fala que maldito era aquele que subisse num madeiro, porque já era uma pena antiga para os piores criminosos, para os piores indivíduos. Subia-se na cruz. A cruz, além de exposição pública, era a morte mais cruel que existia, porque por vários fatores ou de várias maneiras se tirava a vida de alguém na cruz. Antes de subir na cruz, o crucificado levava uma série de chicotadas ou chibatadas. Era o modo de subir na cruz. 40 menos uma, 39. Não dá tempo de falar sobre isso hoje, qualquer dia a gente vai. 39 chicotadas. Os chicotes eram feitos de tal forma que eram com tiras de couro e nas suas pontas pedaços de ossos, para que realmente a punição fosse severa. Muitos que iriam para a cruz não aguentavam essa primeira rodada de chicotadas, já morriam antes da cruz. Se não morresse na chicotada, talvez morresse pelo intenso calor da época da crucificação, se na época era calor, por ter que carregar a própria cruz que iria ser crucificado. Ou então, se era muito frio, morria-se de hipotermia, porque a pessoa morria na cruz sem nenhuma roupa. Morria-se na cruz não só pela hemorragia ou pelo sangue que se via sair, mas pela hemorragia interna dos ferimentos, das pancadas. Morria-se na cruz pela asfixia de estar pendurado com o tronco caído e os pulmões comprimidos. Era terrível, mas tinha que ser na cruz. Deixa eu falar de novo, tinha que ser na cruz. A cruz era tão cruel na época do Império Romano, que pouquíssimas pessoas morriam na cruz. Somente os piores criminosos, rebeldes, que se levantassem contra o Império, morreriam. Mas tinha que ser na cruz. Hoje à noite, dando um spoiler, eu vou te explicar e vou te mostrar que Jesus provocou a sua morte de cruz. Não foram os soldados romanos, muito menos os sacerdotes judeus que colocaram Jesus na cruz. Ele, com seu discurso, provocou sua morte, porque tinha que ser na cruz. Não podia ser por pedradas, não podia ser por envenenamento, não podia ser por nada. Tinha que ser a morte de cruz. Tinha que ser na figuração da pior morte física que alguém podia passar na terra, para mostrar o que ele veio fazer com o pecado, para mostrar o que ele veio fazer com a maldição da serpente, mas para que depois disso, eu e você, através do seu sangue, tivéssemos triunfo, tivéssemos a chance de vitória, tivéssemos a chance de vencer. Tinha que ser na cruz. A cruz era tão cruel que registra-se na história que no caminho, na via crucis, na via da crucificação,
Quando o crucificado ia ser colocado ali na cruz, ficavam pessoas piedosas no caminho, oferecendo uma mistura de bebida que era vinho com fel, que funcionava como um anestésico e um alucinógeno. A pessoa ficava meio anestesiada e ficava meio que vendo borboletas amarelas, vermelhas e morria meio grogue. Vou te mostrar, inclusive na Bíblia, nessa série, que isso foi oferecido a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que experimentando não quis, porque ele queria passar pela cruz. Tinha que ser na cruz, tinha que ser na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Eu e você havíamos sido mordidos pelo pecado. Eu e você não teríamos opção em nossa história se não fosse o sacrifício de cruz de Jesus Cristo, que nos dá vida, que nos dá vitória. O que eu quero anunciar nesta manhã sobre você é que há uma opção de vitória, há uma opção de vitória, há uma opção de prosperidade, há uma opção que vence o medo, há uma opção que vence a morte. E esta mensagem da cruz, o sacrifício de cruz de Jesus Cristo já nos deu essa opção. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, ele diz assim em João 16:33, também versículo que deveríamos saber: no mundo, aí sim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então entenda, meu irmão, a dor física da cruz de Cristo não é figurativa, não é alegórica, ela é real. Ele enfrentou essas dores, mas o recado que ele deixou é: vocês vão ter aflições, mas entendam, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Dizia o teólogo moderno, na linguagem de hoje: se eu chorei ou se eu sofri, isso é só as mães sabem. O importante, a vida é cheia de aflições, a vida é cheia de dificuldades, a vida é cheia de situações difíceis. Se alguém erroneamente nos vendeu a imagem de que no Evangelho só teríamos triunfos, conquistas, vitórias, leu parcialmente as Escrituras. A Bíblia diz que nós teríamos luta, mas depois de toda a luta nós enfrentaremos vitórias. Eu não sei o tamanho da luta que você pode estar enfrentando, eu não sei o tamanho da luta que você pode estar passando, eu não sei o tamanho do testemunho que Deus pode estar construindo, mas uma coisa eu sei: o sacrifício de cruz de Jesus Cristo te dá autoridade suprema para dizer: eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o medo, eu venci a morte, eu venci a depressão, eu venci a enfermidade, eu venci os ataques da mente, eu venci a falência, eu venci o fracasso, eu atravessei um divórcio, eu atravessei uma traição, mas eu venci o mundo. Nesta manhã Deus está vindo sobre ti para dar sobre ti bom ânimo, porque Ele venceu, porque Ele venceu. Tinha que ser na cruz. Eu quero que você pense no peso que estava sobre os ombros do meu e do teu Senhor. As aflições no físico não se podem comparar à opressão que ele devia estar sentindo no espírito, por carregar ele, um ser completamente santo, completamente puro, sem qualquer pecado, ter que começar a sentir de perto o peso da opressão do pecado. O peso era tamanho que ele vai para um jardim chamado Getsemane, se ajoelha e diz: Senhor, se for possível, afasta de mim essa situação.
mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Você já viu fases assim? Em que você entra num quarto e fala: Senhor, se for possível, Deus, me ajuda aí, se for possível, mas é a tua vontade, é a tua vontade, porque se eu tiver que ir para a cruz como o Senhor for, eu sei que a cruz não é o fim, eu sei que a cruz é o início de uma nova história em Deus. Pai, se for possível, afasta de mim o cálice, mas eu quero a tua vontade, não a minha. E lá ele estava nesse jardim opresso. E aí nós vemos o filme do Mel Gibson, nós vemos as historinhas de criança, nós vemos as peças das igrejas, vemos um Jesus sofrendo, derramando sangue, com cravos traspassando as suas mãos. Tudo isso aconteceu, mas a escolha inicial foi dele. Deixa eu falar de novo, a escolha inicial foi dele. Porque diz a Bíblia que a angústia era tão grande naquele jardim, que ele começa a derramar gotas de suor. Mas o seu suor se transforma em gotas de sangue. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Isso se chama primícia. A primeira gota do meu sangue não é chicote nenhum que vai tirar, não é esbofeteamento no rosto nenhum que vai tirar, não é soldado romano nenhum que vai tirar. A primeira gota e a primícia do meu sangue que eu derramo sobre a terra, eu derramo voluntariamente. Ninguém está me forçando a ir para a cruz. Na verdade eu poderia evitar a cruz se eu quisesse, mas tinha que ser na cruz. Tinha que ser na cruz para que as maldições acabassem. Tinha que ser na cruz para que os vícios morressem. Tinha que ser na cruz para que as cadeias fossem rompidas. Tinha que ser na cruz, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu vou me levantar para que a humanidade tenha para onde olhar. Eu vou me levantar para que todos tenham para onde olhar. O que eu quero te dizer nesta manhã, quando você estiver passando os momentos mais difíceis da sua história, quando você estiver passando ataques na sua fé, levanta os teus olhos e olha para o autor e consumador da tua fé. Olha para aquele que transformou a tua história, olha para aquele que mudou a tua vida, olha para aquele que subiu numa cruz por você, olha para aquele que passou sofrimentos por você, e ele mesmo te disse: tenha bom ânimo, eu venci. Tenha bom ânimo, eu venci. Tenha bom ânimo, eu venci. Eu não sei o que você atravessa agora, mas o que eu estou dizendo aqui é que quando você olhar para trás na tua vida, você vai dizer: eu venci, eu venci. O sacrifício de cruz me deu vitória, o sacrifício de cruz me deu um testemunho. Tenham, amados, o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Tenham o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que podia ser Deus, mas não quis ser como Deus. Ele podia se apropriar desse título, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma de servo, se tornou semelhante a homens, e na forma de homem se humilhou e foi obediente até a morte. Foi obediente até a morte de cruz. Foi obediente até a morte de cruz. O medo não o impediu de subir na cruz. As opressões não o impediram de subir na cruz. A falta de reconhecimento não o impediu de subir na cruz. Na cruz ele entregou a vida por mim e por você. Não há nada mais importante do que esse sacrifício. Não há nada mais poderoso do que esse sacrifício. Independente do que você atravesse agora, independente do que você viva agora, há uma presença maravilhosa de Deus neste lugar. Há uma presença manifesta de Jesus Cristo aqui, porque quando falamos do seu sacrifício de cruz, a glória dele vem. Quando falamos do seu sacrifício de cruz, a presença
presença dele se manifesta. O que eu quero te dizer nesta manhã, aqui neste lugar, ou assistindo pela internet, ou escutando no podcast, receba bom ânimo, porque ele venceu na cruz. Oh! Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.